Então foi a primeira vez que ele veio aqui em 97 e lá para cá não parou mais. Eu acho que ele veio mais aqui do que no seu estado natal, do que é o Paraná, né? Porque hoje, embora seja manauara, por adoção, nasceu no Paraná, estudou no INPA, mestrado, doutorado também lá pelo Paraná, começou no INPA, né? Depois foi para o Paraná, foi orientado do monstro também da entomologia nacional, doutor Nelson Papávaro, no seu doutorado, e que eu tenho sempre o sonho de trazê-lo aqui no Rio também, quem sabe. Não sei por desta saúde dele, talvez ele até saia. E depois daí o José sempre é presença constante. Mas teve aí no meio da nossa vida uma tal pandemia. Então a última vez a gente estava procurando lembrar, né? Até que muito tempo sem fazer nada, a gente termina esquecendo das coisas. Quando foi a última vez? E hoje eu consegui resgatar, que a última vez que ele esteve aqui foi em 2017, quando nós fizemos uma expedição para os Lençóis Maranhenses, que me fez ir conhecer as dunas, porque até então eu nunca tinha ido nas dunas e tampouco entrar numa lagoa lá nos Lençóis Maranhenses. Mas não cheguei nem a entrar. E ele sempre me goza por essa razão. Bem, então 2017 foi a última vez, depois eu continuei por lá e ele ficou um pouco mais aqui em Manaus, depois da pandemia, agora surgiu a grande oportunidade de ele estar aqui conosco e nós vamos aproveitar e vamos explorar esse cidade. Ele vai se sentir muito honrado de ser explorado por vocês. Então, o Zé é formado em Ciências Biológicas, o mesmo formato que era no nosso curso que eu me graduei, que era o curso de Ciências, com habilitações em Biologia. Então, a primeira coisa que ele me tranquilizou quando eu cheguei, querendo mostrar a minha dificuldade, ele disse, não, calma, eu tenho o mesmo tipo de formação sua. Então, isso não é demérito de ninguém, é mérito, pelo contrário. Então, eu já me senti ali reforçado, me senti em casa, certo? Hoje não, nós temos um curso de licenciatura em Ciências, diferente. Bem, o Zé fez mestrado em entomologia no INPA, em 1979, fez doutorado em Ciências Biológicas e Entomologia pela Federal do Paraná, em 86. O Zé fez a primeira pós-graduação, o primeiro pós-doutorado no Canadian National Collection of Insects, no Canadá. Então, isso já entre 2006 e 2008. Foi um período que eu sofri muito pela ausência dele, ele deixou aqui o Brasil, foi para o Canadá, e eu estava na minha fase de mestrado, iniciando o mestrado, mas ele me deixou muito bem suportado por outras pessoas lá do INPA que deram continuidade do meu trabalho de mestrado. Bem, então nunca foi um pai ausente, né? Depois, ele é professor orientador do programa de pós-graduação do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia desde 1986. Membro do como é? Diretório de Zoologia? Do CD? Sim. Diretor do... Bem, é um dos membros dos comitês julgadores lá do CNPq, dos projetos CNPq. Referido em diversas revistas científicas, diversos jornais científicos brasileiros e estrangeiros. O José tem atuação na área da entomologia com experiência em taxonomia de Ditra e outros órgãos de insetos, e aí desde a urbana forense, e trabalha com um grupo extraordinário que só tem ele, eu acho que um chinês, que veio inclusive fazer um estágio com ele muito recentemente, está com 5 anos, que é Zoráptera, uma ordem que eu mesmo nunca tive o prazer de conhecer, de coletar nenhum. Conhecer eu conheço. Mas eu tenho uma vista ruim, eu tenho uma vista curta, eu não consigo, só pego filhote de barata para ele. Por isso nem pego mais. É editor sênior do livro Insetos do Brasil, que eu acho que eu já comentei com alguns dos meus alunos. O Insetos do Brasil era uma lacuna que existia, porque o que existia aí em termos de entomologia nacional foi editado pelo Costa Lima da década de 30, 50. Então existia a necessidade de atualização disso, e as dificuldades foram monstruosas, mas ele, com toda sua capacidade de liderança, conseguiu reunir a nata da entomologia nacional e internacional. Depois de várias mostras, de editores, de colaboradores, foi conseguindo, com muita maestria, recompor a equipe que realmente redigiu e editou o livro.
foi publicado em 2012, quando do congresso lá em Salvador. De um outro congresso, que não foi aquele do Francisco Loureiro, não, nem do Augusto Henrique. Publicou 308 trabalhos, estão quase em paz. Tirando os 300, chegou bem pertinho. Bem, orientou e orienta ainda mais de 120 estudantes de monografia, iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Coordenou o programa Refauna, e daí, eu acho que foi a mola precursora do famoso catálogo taxonômico da fauna brasileira, que está aí disponível online, e qualquer um de nós pode consultar, e as informações que estão ali, elas são fidedignas, em vez de que elas oscilam, às vezes você pega um número e depois ele está para baixo, outra vez está para cima. Porque é um dinâmico, é um processo contínuo. Então, a cada dia, se um colega coloca, sinonimiza uma espécie, ela desce o número. Se alguém reconsidera essa espécie, considera seu status original de espécie, ela logo em seguida ela é estabelecida e aí de novo o número se restabelece. E aí você acrescenta os novos taxos que são descritos mais recentemente. É coordenador do WhatsApp do catálogo taxonômico da fauna do Brasil. Então ele é o cabeça, ou é o famoso céu, né? Se é assim que pode dizer na ciência, né? Já que lá nos negócios, né? No mundo físico, a coisa lá é o céu, né? E não o coordenador. Pesquisador do INPA desde 1979. Chegou um tempo desse namorar com uma famosa aposentadoria, mais do que merecida, e eu sou uma das poucas pessoas, claro que tem muitas outras pessoas muito mais fluentes que eu, que o convenceu a continuar colaborando conosco. Senão ele poderia estar essa hora passeando nos bares de Paris, ou de Milão, quem sabe de Barcelona. Eu sei de tudo isso, porque a gente conversa. E ele foi devolvido dessa ideia. Claro que tem várias outras pessoas ilustres que também tiveram papel importante na continuidade dele na ativa, e hoje é coordenador de um projeto do INCT lá em Manaus, e que inclusive nós iremos colaborar com ele, pelo menos até agora está acertado. Não sei se ele vai me demitir a partir daqui, né, como membro, né, desse projeto. Então, o José vai agora nos falar sobre a beleza que é dos números que existem, de fato, sobre a biodiversidade brasileira. José, seja bem-vindo mais uma vez à sua casa, de Caxias, Sesc Poema, da sua casa. O José acompanhou isso aqui desde o nascimento. Primeiras vezes que ele te levou, botou aqui em caixa de camisa lá para o laboratório multiusuário no pavilhão C. No dia seguinte, estava fedendo, nos expulsaram de lá. Eu saí por aí procurando um cantinho feito de cachorro escorrido, um bando de gatos. Fui me hospedar na biblioteca, e lá permaneci por mais de 10 anos, depois foi que me deu para ser. Então, o José conhece toda essa história do Sesc Poema, do crescimento disso aqui, e é motivo de orgulho. Eu tenho certeza que ele se sente orgulhoso de ver como hoje nós temos, inclusive, um programa de pós-graduação bem consolidado aqui em Caxias, e hoje parece que o destino quis, porque no dia que eu conversei com ele, nós acertamos a vinda, eu conversei com o nosso amigo Caleb e com Rosinha, o Caleb disse: a primeira vai ser a nossa, depois o José vem depois, tudo bem. Mas o destino quis que o José fosse o palestrante de abertura. José, com você a fala. E muito obrigado por topar. Inicialmente, quero agradecer imensamente a apresentação. Tinha momentos que eu nem acreditava, será que esse cara sou eu? Dizer da minha satisfação e do meu orgulho de estar de volta a Caxias,
e mais uma vez nesse auditório, onde eu já fiz outras palestras, e está podendo contribuir com algumas informações que podem ser importantes na formação dos alunos, pode ser importante aos professores para repassar essas informações aos seus alunos ou a outras pessoas. Muito bom também rever pessoas com as quais eu convivi há algum tempo, face a minha idade, então, como professor, né, e como orientador, que tem várias aqui que eu posso vislumbrar, começando aqui pela minha frente, a Josi, aí do lado a Josi, e o próprio professor Limeira, que foi a primeira pessoa, como ele já disse, que eu orientei aqui de Caxias, e graças a ele eu vejo isso como ele sendo um grande precursor da formação e de incentivo para a formação de outros professores aqui de Caxias. Então, o Maranhão hoje se destaca muito quanto a fazer ciência, quanto a fazer pesquisa. No meu ponto de vista, não conheço outros centros. Acho que agora está um pouquinho. Acho que a filha começa a... Vamos ver se falhar no tipo. E por conta disso, então, e depois da criação da pós-graduação, um centro que se destaca a nível estadual e a nível nacional. A gente tem que saber também fazer essa análise e ver que, opa, o Maranhão está bem na fita, está aparecendo muito bem nesse filme. Bom, o que eu vou falar é fazer um panorama sobre insetos no Brasil, do ponto de vista da minha formação e da minha atuação. Porque a gente poderia fazer aqui um panorama, existe um leque muito grande que pode ser abordado, tá? Evidentemente, não cabe dentro desse tempo que nós temos aqui hoje, e então eu vou abordar praticamente aquilo que eu faço, que é na taxonomia de insetos, e aqui, Não, tá. Eu vou ver se eu passo do lado de lá, que eu me sinto mais confortável. Aqui. Mas tem que ficar perto da tela, porque está gravando. Como? Ele queria gravar a tela e você também. Ah, é? É por isso? É porque está gravando. Então, sou artista aqui. Exatamente. Tá bom. Vamos lá, então. Analisem isso, alguns insetos, e eu pergunto: há ou não há? Há? Se tirar as moscas, o resto... Olha aí. Olha só. Minha mascotezinha tem nome, já me segue em várias palestras, eu dei o nome para ela de Mariazinha, e ela me ajuda ao esse enquadramento. Ah, tá aqui, ó. Tá bom. Então, rapidamente, o que eu vou falar? Fazer uma rápida pincelada sobre os precursores da taxonomia, a contribuição dos livros taxonômicos que deram suporte na formação de taxônomos no Brasil, falar sobre formação de recursos humanos, o catálogo taxonômico que existe atualmente para a fauna brasileira, falar rapidamente também sobre o programa Refauna,
falar sobre a nossa fauna ainda desconhecida, que é a fauna que habita do céu, e muito rapidamente sobre coleções biológicas. Poderia incluir outros temas aí, mas aí já seria avançar demais e cansativo demais, tá? Então, tudo começou com Adão, né? O Adão foi o primeiro taxônomo. A primeira profissão que existe, registrada, é taxonomia. Porque se você for lá no livro do Gênesis, você vai ver que Deus deu a missão para ele e ele foi dar nome a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo. Portanto, primeiro taxônomo. Concordam comigo? Tá? Só que ele não tinha regras para nomear os animais e os vegetais. E aqui contém um grupo que a gente tem botânico junto, é que a gente provoca os botânicos, está vendo? O primeiro taxônomo foi um zoólogo, porque ele foi dar nome, Deus deu a missão de dar nome para os animais, não para os vegetais, né? Então, o segundo foi esse cara aqui, chamado Linneu, que descreveu quase 1000 espécies que ocorrem no Brasil. Não, começou com o Adão, mas ele historicamente não tem relevância quanto ao nome das espécies, porque os nomes dele tinham nomes comuns e precisava ter normas e regras para dar nome às espécies. Então, esse cara, Linneu, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, e ele é bem mais antigo. Ele teve... Aqui apertei errado agora. Volte. Em 1753, no século XVIII, meados do século XVIII, ele fez uma previsão. Olha só que previsão bacana. Acho que eu já estou desenquadrado de novo, viu? Eu não vou conseguir ficar parado, não. De que existiam no mundo 7.000 espécies de plantas e 10.000 espécies de animais. Isso foi antes de 5 anos antes de ele publicar o Sistema Naturae, que é o ponto de partida da taxonomia zoológica. Vejam bem, 7.000 espécies de plantas, 10.000 espécies de animais. E eu pergunto para vocês que fazem biologia, estão envolvidos com a biodiversidade, a estimativa dele foi sensata no sentido, é mais ou menos isso que existe no mundo hoje. Foi uma subestimativa ou foi uma superestimativa? Quem quer se manifestar? Quem acha que é subestimado? Levanta o dedo. Levanta a mão. Quem acha que é superestimado? E quem acha que está dentro da média? E quem não acha nada? Levanta a mão. Vamos lá? Opa! Tá bom. Tá. Então eu não vou responder agora, porque os nossos próximos dados vão revelar o que foi que aconteceu. Olha, ele disse que existiam 10.000 espécies de animais. Isso daqui hoje são dados para o catálogo taxonômico da fauna do Brasil, que mostra que em 1800 até 1850, nós já tínhamos 7.000, 4.000, 11, não, vamos daqui para lá. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, mais 4.000, 8.000. E pegando as dezenas que estão aqui dentro, então até aqui a gente já tinha 10.000 espécies de animais até 1832, só para o Brasil. Então, a estimativa dele estava furada, uma subestimativa. E a gente vai voltar a isso daí depois. Livros taxonômicos que deram base para a formação
de taxônomos e para trabalhar, estudar, pesquisar a nossa fauna. E aqui eu digo livros taxonômicos, aqueles que realmente tiveram uma abordagem mais aprofundada no sentido de dar base para a identificação de todos os táxons, e não livros voltados somente para a agronomia, ou somente para a florestal, ou um livro mais comum, mais simples, que tratava apenas dos grupos mais comuns, tá? Então, nesse sentido, nós tivemos 2 livros. Um deles, o primeiro, né, e precursor, o Insetos do Brasil, desse cabra aqui, ó, Ângelo Moreira da Costa Lima, que viveu de 87 até 1964, no ano da Revolução. Então, esse cabra aqui, o que ele fez é notável, tá? Ele fez sozinho, numa época que não existia internet e não existia programas de fazer desenhos, e fez uma obra composta por 12 tomos, tá? Desde os animais apterigotos, desde os insetos apterigotos, e começou em 1938 até 1962, 2 anos antes dele falecer, e infelizmente é uma obra inacabada. Ele não conseguiu publicar a tempo, em vida, a ordem que faltava, que era a ordem díptera. Então, mas é uma obra que para aquela época, veja bem, iniciando a publicação em 1938, foi extremamente relevante como base qualificável para a formação de pessoas interessadas em trabalhar com insetos. Aí, o livro, veja bem, naquela época, a pessoa tinha que preparar todas as provas, ia para tipografia. Acho que muita gente aqui nem sabe o que é uma tipografia. Quem não sabe o que é tipografia, levanta o dedo. Olha aí, exatamente, a geração nova não sabe o que é. Tá? Então, você prepara as páginas, vai para um modelo onde os tipos, as letrinhas tinham que ser montadas ao contrário. Tá? O A para a gente é assim, ele tinha que ser montado ao contrário na matriz para imprimir, para quando sair corretamente. Tá? Então, imagine o trabalho que isso daí dava. A edição foi limitada, um certo número de volumes apenas foi impresso e rapidamente se esgotou. E, a partir daí, houve um intervalo bastante grande que o Brasil não tinha mais um livro taxonômico atualizado, que desse base qualificável na formação dos seus estudantes. E eu sou dessa geração que fez entomologia sem ter um livro atualizado. Porque o Insetos do Brasil, do Costa Lima, era difícil de conseguir, você não conseguia mais comprar porque não existia disponibilidade, estava esgotada a edição. Não eram todas as bibliotecas que tinham cópia do livro, e quando tinha, faltava 1 ou 2 ou 3 tomos, então não era completo. E eu fiz entomologia, comecei a fazer em 1978, com base em livros de outros países. Então, insetos da Austrália e insetos da América do Norte. Então, eu usava as chaves desses países e depois uma adaptação em português do livro da América do Norte para a nossa fauna. Então, muitas vezes, usando insetos da Austrália, por exemplo, você chegava numa família
com toda a ignorância de um entomólogo iniciante, e você chegar numa família que nem existia no Brasil. E você, como iniciante, você nem sabe que aquela família não ocorre no Brasil, porque a gente não tinha informação suficiente do que é que existia aqui. Então, isso, de uma certa forma, me perturbou, tá? Mas eu não tinha condições, naquela época, de ter essa visão do que é que poderia ser feito. Isso só apareceu bem mais tarde, quando eu comecei a trabalhar no livro homônimo, Insetos do Brasil, mas para que não ficasse totalmente idêntico, a gente colocou diversidade e taxonomia. E eu não tinha condições de fazer sozinho, porque corria o risco de não terminar em vida, igual o Ângelo, da Costa Lima. Então, claro, fui buscar parcerias de outros professores que, no primeiro convite, aceitaram. E esse livro mostrou o quê? Veio suprir a carência de livros taxonômicos no Brasil. Ah, mas e o livro de Manual de Entomologia Agrícola? É um grupo, é uma outra vertente que volta para a fauna de importância agrícola, tá? Então, vários das famílias, dos grupos que são tratados aqui não são tratados lá, mas todos que são tratados lá são incluídos aqui, né? Mostrou para a gente, e a gente procurou buscar números muito sólidos sobre os números de espécies que ocorrem no Brasil. Tanto que, se você, aqueles que têm o livro, vai ver já que esse livro é um precursor do catálogo, no sentido de que todas as ordens com poucas espécies ou com menos de 100 espécies já apresenta uma lista de espécies que ocorrem no Brasil. E mostrou a carência de pessoal em vários grupos de insetos. Isso daí a gente vai comentar. Então, por que esses dois livros foram importantes? Eles deram e continuam dando base para continuidade de formação de entomólogos no Brasil. E, como eu disse, não são os únicos, mas são os que mais se direcionam no sentido de permitir que o aluno, através de um livro que a gente chama de informações qualificadas, informação que são dadas, são passadas por especialistas e não por qualquer um que tenha conseguido essa informação através de outras referências ou através de uma fonte de internet qualquer, ele passa essa informação por ele. Então, todos os capítulos sempre tem um especialista responsável. Então, veja bem, em 2012, quando o livro foi publicado, mas antes disso, o livro começou em 2003, foram 9 anos, foi previsto para fazer em 3 anos, mas demoraram 9 anos, tá? Vocês notam que em todos esses grupos que estão em amarelos, ó, 1, 2, 3, 4, e aqui cortou, mas são 12 ordens que naquela época não existiam especialistas trabalhando no Brasil. Tá? Isso também abriu uma visão para mim de que, precisamos fazer alguma coisa no sentido de acabar com esses grupos órfãos, grupos que não têm pai, nem mãe, nem padrinho, nem madrinha, né? Eu estou trabalhando agora e comecei então a incentivar alunos para trabalhar em várias dessas ordens. Então, Zoráptera, por exemplo, não convidei ninguém, eu mesmo, uma ordem muito pequenininha, eu mesmo vou começar a trabalhar com isso daí. Tá? Hoje eu sou a pessoa que conhece de Zoráptera no Brasil e na toda a região neotropical.
Aí, apareceu lá um aluno, professor, com o que eu quero trabalhar? Com o que você quer que eu diga? Então você vai trabalhar com dermaptera, outro com embióptera, outro com plasmatódio, outro com psocóptera, outro com mecóptera. Então vocês notem que de 12 caiu para 5 em 10 anos ou 15 anos. Então, diminuímos tremendamente o número de grupos órfãos, ou seja, há várias ordens aí que hoje nós temos especialistas residentes no nosso país. Tá? Eu não preciso mais convidar a pessoa lá da Inglaterra para escrever sobre mecóptera, sobre embióptera e sobre qualquer outra dessas ordens aqui. Mas vocês notem que a gente ainda tem, Protura de Plura, Quibinatis, Zigentum, Blatária, que não existia, a especialista veio a falecer, então voltou a ser ordem grupo órfão, tá? São as baratas. Strepsiptera. E aqui eu lanço um desafio para vocês que gostam de taxonomia e que gostam de inseto. Adote uma ordem dessa. Tá? Comece a trabalhar com uma dessas ordens. E você vai passar a ter um reconhecimento tremendo na entomologia, porque antes eu trabalhava só com díptera e não tinha reconhecimento porque eu trabalhava com um grupo pequeno de uma ordem mega diversa. É muito diferente você trabalhar com uma ordem pequena, mas você ser pai de uma ordem. E não ser pai de uma família ou de um gênero. Tá? Então, é muito fácil. São grupos pequenos pequenos no sentido assim, tanto quanto ao número de espécies, quanto ao tamanho do próprio bicho. Tá? Então, Protura talvez seja o mais difícil deles, de iniciar. Depois nós vamos ver os números que cada uma dessas ordens tem. Então, precisando, professor, como que eu faço? Opa, vamos conversar. Vamos ver o que eu tenho de literatura, o que eu posso passar para vocês. Hoje a internet está aí, coloca a biblioteca na sua casa e você pode começar a estudar. Formação de recursos humanos. Bom, eu posso dizer, seguramente, que o Brasil é um dos países que se destaca em termos de formação de taxonomistas no mundo. Existe um apanhado de dados feito há 6, 8 anos que mostrou que o Brasil era o segundo país que mais publica em taxonomia com base nos trabalhos publicados na revista científica Zootaxi. Tá? Ultimamente, os chineses estão publicando muito. Você abre a Zootaxi hoje, você praticamente só vê chinês, e dá um frio na barriga assim, nossa senhora, será que eles já estão passando no Brasil? Será que já passaram? Então, não demora muito, eles vão acabar dominando o número de trabalhos taxonômicos publicados por ano. E o Brasil tem um bom nível de formação em taxonomia. Se você for fazer um apanhado dos museus americanos, por exemplo, recentemente nós temos alunos que foram para lá fazer pós-graduação e de lá nem voltaram. Tá? Porque são pessoas boas. Opa, você não precisa voltar, eu tenho um emprego, uma vaga para você aqui. Tá? A última surpresa que eu tive foi do Alexandro, lá do meu laboratório, orientado pelo Rodrigo. Fez um concurso na Alemanha. Opa, venha para cá, você eu quero aqui. Então, nós estamos mandando qualificação para fora, mas infelizmente nós não estamos contratando essas pessoas para ficar aqui. Isso é triste, isso é lamentável, porque a gente precisa de qualidade
aqui residentes no nosso país. Para vocês terem uma ideia, no mundo hoje são descritas em torno de 10 mil espécies novas por ano. E o Brasil contribui com uma taxa em torno de 7% ou 10% de... deixa eu recalcular na minha mente. 7%. Ou seja, de 700 espécies ano. Isso não é suficiente para que a gente atenda o compromisso de conhecer muito bem a nossa biodiversidade, porque é o grupo mais biodiverso da natureza e nós precisamos de muito mais pessoas fazendo taxonomia e identificando as espécies. Precisamos conhecer as primas, os primos, os parentes da Mariazinha, correto? E aqui eu passo para o Catálogo Taxonômico da Fauna Brasileira, abreviado de CTFB, Catálogo Taxonômico da Fauna Brasileira. Tá? É um catálogo online que está disponível nesse endereço, tá? E tem um compromisso de disponibilizar todas as espécies que ocorrem no nosso país. A gente tem um diferencial para esse catálogo, porque são informações qualificadas por especialistas, tá? Aqui nós temos, por exemplo, a Joseni é responsável por grupo, a Alice também, não é? Professor Limeira, me ajudem aí se tem mais, que está responsável. Carlos Augusto também é, tá bom, no grupo lá dos aquáticos, né? Então, a gente buscou a Força Taxonômica Brasileira para ajudar nesse catálogo. E é um trabalho, um catálogo que está causando inveja em todos os outros países por aí afora. Porque é o primeiro país que tem um catálogo da fauna. Não tem só o catálogo de díptera, ou não tem só o catálogo de lepidóptera, mas ele tem o catálogo da fauna. É fácil fazer isso? Eu falei em força taxonômica. Desde que você tenha a união da força taxonômica, que tenha a sensibilidade da importância desse tipo de trabalho. Então, antigamente, na minha época que eu fazia pós-graduação, eu tinha que contar o número de espécies lá no Zoological Record, ou no Biological Abstract, para saber quanto tinha. Isso não era fácil, gente. Hoje você abre seu computador, você digita o táxon que você quer, você tem a lista das espécies que ocorrem no Brasil. Ele é atualizado. Opa, já apertei de novo errado aqui. Venha para cá, venha para cá. Ele tem uma atualização online e acontece exatamente aquilo que o professor Limeira disse. Você entra hoje no catálogo e tem lá, vamos supor, 126.050 espécies. Você entra amanhã, tem 126.034. Opa, mas como pode diminuir o número de espécies? Não, pode, porque o catálogo ele atualiza as informações taxonômicas publicadas pelos especialistas. E se em determinado grupo, e já aconteceu isso várias vezes, o especialista sinonimiza a família, por exemplo, tem 100 espécies, mas considera que 30 espécies são sinônimos. Então, deixa de ter 100 e passa a ter 70. E aí você vai lá no número total, diminuiu. Mas a tendência e o normal a cada dia que você acessa, tem 1, 2, 10, 20 espécies a mais. E o número é contínuo, é atualizado constantemente. O grupo mais diverso, artrópoda. Tá?
qual seria a contribuição de artrópoda no Brasil em percentuais? Se vocês acham que a artrópoda tem menos de 50% das espécies, em torno de 50% ou muito mais que 50% das espécies? Mais? Isso. Quanto mais? Aí está exigindo demais, né, professor? Olha aí. A artrópoda corresponde hoje a 81% das espécies do país. E dentro disso daí, olha, a maioria hexápoda, que é o que a gente chama de insetos, tá? 72%. Então, a artrópoda hoje está com 103 mil espécies e hexápoda já está chegando a 92 mil espécies. E vocês vão ver daqui a pouco, vamos ver se é o próximo. Assim, aqui está a distribuição dessa riqueza. Vocês lembram aqui, ó, Diplura é um grupo órfão, só tem 37 espécies. Pelo amor de Deus, qualquer especialista identifica 37 espécies rapidamente, não é? Opa, obrigado. O professor só com um gênero tem mais de 50 espécies num gênero, mas ele é especialista daquele grupo. E tem um outro gênero que tem mais 50, e tem outro que tem 100, e vai, ele é o especialista do grupo. Ah, professor, mas é muito difícil coletar. Desde que você tenha a técnica e sabe como coletar, não existe bicho difícil de ser coletado. Tá? É preciso a vontade de coletar e saber onde coletar. Aí veja, então, qual é o grupo de insetos que tem a maior riqueza no mundo e no Brasil? Quem grita em alto e bom tom, qual é? Ah, vocês estão vendo, hein? Coleóptera, olha. No Brasil, gente, olha só, no Brasil, mais de 36 mil espécies. Então, o pessoal costuma dizer que Deus, quando não tinha mais nada para fazer, ia criar coleóptero. Hoje é meu dia de folga, não tem nada para fazer. Gostava de fazer coleóptero, ia lá, criava mais uma espécie de coleóptero. E nós temos, então, os grupos chamados megadiversos. Então, vem aí em seguida de coleóptero, vem Lepidoptera, com 14 mil. Depois vem Diptera, com quase 12 mil. Depois vem Hymenoptera, com mais de 11 mil. E a próxima ordem grande é a Hemiptera, que acredito que hoje já esteja com 9.500 ou mais espécies. São os grupos mais diversos, e por isso são chamados de megadiversos. Os demais todos são os oligodiversos, oligo pouco, mega muito, tá? Oligodiversos, então pouca diversidade, e são todos esses grupos com um número menor que 2.000 espécies. Então, tudo isso daqui. Então, é evidente que insetos é o grupo que mais impulsiona o incremento do conhecimento da biodiversidade, porque enquanto se descreve 1, 2, 3 espécies de invertebrados, uma espécie de aves, uma de lagarto, uma de peixe, insetos se descreve por dia 10, 20, 50 espécies. Então, há um desbalanço muito grande, porque a riqueza está muito desbalanceada, tendendo para o grupo dos artrópodos. E aí? Quanto? Mais 100 taxônomos resolve o nosso problema? Não resolve. 1.000 resolve o problema? Começa a melhorar um pouquinho, né? Vamos dizer assim, se tivéssemos mais 10.000 ou 100.000 pessoas trabalhando com taxonomia,
rapidamente a gente ia chegar no nível de conhecimento mais satisfatório, conhecer as espécies que estão convivendo conosco na natureza, tá? E antes que as mudanças climáticas globais causem a extinção dessas espécies. Aí foi publicado, eu gosto de citar esse trabalhozinho aqui, porque esse trabalhozinho aqui foi liderado por um ex-aluno meu, hoje um doutor, tá? Tem alguns que eu convivi de outros programas de pós-graduação, tem o João, que é do IMPA, tem o Rafael, que é do IMPA, então é um grupo de jovens que não tinha muito o que fazer. Então vamos fazer um balanço do que foi publicado de espécie nova em 2020, que era o ano da pandemia. Então se reuniu virtualmente, não podia ir para o laboratório e publicaram esse trabalho. Então, eles chegaram à conclusão que em 2020 foram publicados 680 espécies novas de hexápoda no Brasil, que dá exatamente mais ou menos aquela média que foi de 700 que foi informada anteriormente. Então, o catálogo é o resultado da força taxonômica e eu sou um dos coordenadores e sou o coordenador de hexápoda, simplesmente o grupo com maior diversidade, né? E eu digo com muito orgulho que é motivo de orgulho a gente hoje ter esse catálogo. Esse catálogo foi associado junto com, tem a mesma plataforma que o catálogo da Flora, que saiu antes, e nós seguimos o modelo da Flora, o programa gerado para a Flora, com adaptações para a fauna, porque o código da botânica é diferente da zoologia, então foram feitas as adaptações, mas o governo, para fazer algo mais barato, então preferiu, e o pessoal da zoologia, para não deixar no limbo, também aceitou, e nós adotamos a mesma plataforma. O legal, eu pensei que tivesse aqui, que o catálogo vai passar a ser chamado de catálogo da vida. Então, o que é isso? O Brasil vai passar a ter o chamado catálogo da vida. Quem é que vai entrar aí? Os demais, os fósseis, tá? Os outros micro-organismos que vão fazer parte disso daí, com cada um com a sua independência, mas todos alojados na mesma plataforma. Algumas curiosidades sobre o catálogo. Veja bem, qual será o sobrenome mais comum que existe aqui nessa sala? Silva? Olha! Tá bom. E qual será a espécie brasileira que recebeu mais aquele nome? Ou a espécie, desculpa, a pergunta está feita errada. Qual é o nome das espécies, dentre as espécies brasileiras, que mais se repete? Deve ser brasilienses, né? Porque é do Brasil. Olha aí, ó, que legal. Olha lá. 1375, talvez hoje já chegando a 1400, ou é brasiliense, todos derivados do nome Brasil, tá? O segundo é derivado do bioma Amazônia, tá? Amazônia, todas essas derivações possíveis. E olha que legal, o que isso daqui nos diz? Grácilis, o que significa grácilis? Bonito, gracioso, né?
delicada. Então, mostra que a fauna brasileira tem as espécies bonitas, graciosas. E mostra também que as espécies brasileiras são bastante manchadas. Tá? Coisas que antes a gente não tinha condições de saber, quantificar, porque a gente não tinha as informações reunidas. Quais são as pessoas que mais foram homenageadas dentro da nossa fauna? Alguém tem essa informação? Papágio, Zé Albertino, será que eu apareço nesse filme? Ainda não. Olha aí, ó. Esse cara aqui é um alemão que viveu em Santa Catarina, chamado Fritz Plaumann, e que recebeu muitas homenagens a quase 300 espécies. Tá? Seguida do Bates, um grande naturalista que passou pela Amazônia, depois um especialista em coleóptero, o Alvarenga também especialista em coleóptero. Esse daqui tinha a grande vantagem que ele era um aviador, um piloto, que era mandado pela aeronáutica para o interior do Brasil, e todo aeroporto ele descia, pousava, a primeira coisa que ele fazia, segundo o que contam, era pegava a sua armadilha luminosa, corria lá no meio do aeroporto, armava a sua armadilha, ia pegar os insetos. E mandava os insetos para os especialistas. E o especialista, para retribuir, geralmente homenageia aquela pessoa que está colaborando. E quem é que estava colaborando? Moacir Alvarenga. Então, Alvarenga, seguindo as normas de nomenclatura, era homenageado. Depois vem o Zican, o Lauro Travassos. São 7, mas eu não sei por que cortou aqui um pedaço. Os autores que mais descreveram espécies. Tá? Veja aqui, ó. Walker, um inglês, que descreveu mais de 2.000 espécies. E o primeiro brasileiro que aparece na fita aqui é o Martins, o Birajara Martins, conhecido entre nós como Bira. Eu e o professor Limeira descrevemos uma espécie em homenagem a ele, uma pessoa fantástica, sempre disponível a ajudar, tá? Que é esse cabra aqui, ó. E o outro brasileiro que aparece aqui, o Melo Leitão, que trabalhou com aracnídeos, com quase 1.000 espécies descritas. Você sabe o que é descrever mais de 1.000 espécies durante uma vida? Tem pessoas que descrevem uma espécie e se diz taxônomo. Vocês imaginam essas pessoas que descrevem 1.000, 1.500, 2.000 espécies? O período mais produtivo que nós tivemos, veja bem, ó, desde Linneu, começou aqui, e aí veio um período que publicavam mais de... E aqui são intervalos que, quando eu fiz isso daqui, eu dividi entre 16 e 17 anos, porque no início eu botei um intervalo um pouco maior. Mas, olha aí, se publicava 12.000, 11.000, quase 12.000 espécies. A curva vem ascendente, sobe, dá uma curva e começa a subir novamente. Ó, o que acontece aqui? Ah, professor, por que aqui diminuiu? Olha, aqui a gente entra na época da ditadura, né? Da Revolução. E volta a subir aqui, ó. Então, a expectativa que a gente tem é que na próxima coluna aqui, a gente vai com certeza bater esse recorde anterior. Tá? É, isso mesmo. A média de descrição, como eu já disse, no trabalho lá do Alberto e os colaboradores deu 670. A nossa aqui, nessa última quinzena, deu 722. E você nota que aquele trabalho foi feito
no ano da pandemia. Então, eles conseguiram que captaram 670 espécies novas descritas, um período limitado por conta das restrições de se trabalhar em laboratório. Tá? Foi demais. Nós já chegamos aqui e com certeza vamos ultrapassar esse valor nas próximas quinzenas. Vocês notam então que a linha de tendência está em alta. Olha aí, ó. Está em alta e está em alta. E vai embora. Tá? Qual é a cota percentual do Brasil? Isso daqui é bom, vocês que são estudantes, vocês que são professores, ter essa informação de forma bem concreta. E novamente, vamos fazer a palestra ficar participativa. Quem acha que o Brasil tem 5% da fauna mundial, levanta o braço. Ninguém. Quem acha que tem 7,5%, levanta o braço. Ninguém. No final, eu vou perguntar quem acha que não, quem não acha nada, tá, gente? Como? 5. A Josi está dizendo 5. A Josi discordou. Vamos lá. Quem acha que é 10? Ninguém levantou o braço ainda. Quem acha que é 12,5? Opa, meia dúzia, 10 pessoas. Opa, já começou a ter movimento. Quem acha que é 15%? Ó, ganhou de 12,5, hein? Ganhou. Isso. Quem acha que é 20? Tem 3 ou 4 aí. Quem não achou nada? Ninguém estão acanhados. Olha lá que análise que eu vou fazer. Não vou responder agora não. Daqui a pouco, tá? Olha, esse gráfico é muito recente, foi feito pelo coordenador do catálogo, que mostra, eu não tive tempo de realçar as fontes aqui, mas isso daqui é artrópode e isso daqui é vertebrado. Nota, aqui ó, é 10 a quinta. Quinta, ou seja, 100 mil. Tá? Então, o único grupo que chega a mais de 100 mil espécies no Brasil é artrópoda. 10 a quarta, 10 mil. Cordato. O próximo grupo é um invertebrado, molusco, que está aqui. E olha os demais, todos aqui embaixo. Tá? Esse daqui é muito mais legal ainda. Notem, gente, o que é que acontece? Esta coluna aqui é artrópoda. Aí o próximo grupo, cordata. Olha aqui onde está. Aí você vai nas instituições, eu brinco e eu brigo lá no INPA, você vai na instituição, tem 10 especialistas trabalhando em cordados e 10 trabalhando em artrópode. Quando deveria ser 100 trabalhando em artrópode e 10 trabalhando em cordado, se você considerar a biodiversidade de cada desses grupos. Tá? Aqui, comparando novamente, só para realçar a artrópoda, na casa dos 100 mil, e os vertebrados na casa aqui dos 10 mil. E aí, então, agora eu vou responder aquela pergunta: qual é a contribuição do país para em relação à fauna mundial? Hoje estima-se, hoje não, quando eu fiz isso daqui, mas isso daí estatisticamente não vai diferenciar muito quanto ao resultado. Tinha 1.600.000 espécies, o Brasil na época tinha 121 mil, hoje tem 126, mas aqui também aumentou. Por isso que eu digo que o resultado estatisticamente não vai ser significativo, a diferença. Tá? Então o Brasil tem 7,5%. Mas você vai nos livros, vai no site da CAPES e você vê quanto? Vai ser mais impactante dizer que
tem 15%, tem 20%, até 30% eu já vi. Tá? Dizer que o Brasil tem 30% da fauna mundial. Não é verdade. E a gente prova isso através disso daqui, ó. Tá? A superfície terrestre do Brasil é isso daqui. Comparado com o mundo, quanto é o Brasil? 5,6% da superfície terrestre. Ah, professor, mas tem o mar. E o mar, o território marítimo do Brasil é grande, não é? Vai daqui até aqui. Então, tem uma superfície marítima ampla, um país tropical. Então, é sensato a gente dizer que até 8% da fauna mundial. Mas os chineses não vão deixar a gente chegar lá, gente. Por que não vai? Porque quanto mais espécies eles descrevem para lá, menor vai ser a nossa percentual. Exatamente. Tá? Então, hoje a nossa contribuição, em termos que é mais ou menos equivalente ao nosso tamanho territorial, e vocês notem aqui, ó, tá? Que por que o que tem aqui não tem lá e não tem lá? Por que não tem? Porque está menos conhecido. Tá? Então, existe esse argumento para a gente sustentar que qualquer trabalho que diga que tenha mais do que 10% é puro sensacionalismo. Tá? Eu quero que o Brasil fique bem. O político gosta disso, né? Não, só 10%. Não, bota 15% aí. Bota mais, bota 20%. Não sente. Refauna. O que é refauna? Olha, é um programa que eu participei, meio que sem querer, mas tendo que aceitar porque não tinha outra possibilidade. Refauna é repatriação de dados de coleções zoológicas. Então, refauna vem da palavra repatriar, mais fauna. Então, repatriar, trazer para a pátria, trazer de volta, né? Trazer o quê? Vou lá no que está lá fora e pego o bicho e trago? Não. Porque o bicho que está depositado lá, agora, não, ainda não. Ele está depositado seguindo a legislação brasileira daquela época. Tá? Naquela época não existia a restrição de um material ser mandado para fora do país. Então levaram, está legal, você não pode chegar lá e trazer de volta, a não ser que você faça uma negociação com a administração da instituição onde está depositado o material. Tá? O que você vai trazer de volta são imagens e informações atreladas aos espécimes da fauna brasileira depositada em instituições estrangeiras. Então, por conta disso, na época, o governo brasileiro deu uma quantidade de recurso financeiro que deu para a gente mandar 20 especialistas para fora. E cada especialista escolheu um museu aonde ele deveria ir, com o compromisso de repatriar essas informações. Então, a botânica já tem o Reflora, que é um programa do CNPq que sempre tem recursos para mandar os especialistas, mandar uma equipe para um museu de fora e mandar as informações para o Brasil. Nós estamos querendo implantar o Refauna. Esse foi o projeto piloto, para não perder o recurso que foi disponibilizado, então foi feito por um ano. Tem nada aqui?
ele atende um compromisso do governo brasileiro, tá? E esse compromisso foi reassumido várias vezes em todas as reuniões que vai tendo da COP, tá? E as informações vão ser úteis tanto para o CIB-BR quanto para o próprio catálogo taxonômico da fauna brasileira. O Refauna teve aquele ano, mandou os especialistas fizeram relatórios, mandaram as informações para o CIB-BR e em 2018 nós apresentamos o resultado desse programa que foi feito no ano anterior, no Congresso Brasileiro de Zoologia em Foz do Iguaçu. Fizemos uma moção do Congresso para o CNPq, pedindo que o programa Refauna realmente fosse criado. Passou 2 ou 3 anos depois, eu recebi uma correspondência dizendo que estava em análise, mas depois disso nunca mais recebi nada. Tá? Então, eu digo, caiu no limbo, caiu no esquecimento, mudou o diretor de área, mudou as pessoas e o Refauna não avançou. Sobre a fauna desconhecida. Nós fizemos um trabalho recentemente que mostrou que o dossel ainda é um mundo desconhecido. Esse trabalho foi feito numa reserva do INPA. As análises foram lideradas pelo Dalton e por mim. E aqui é bom que vocês... Isso daqui... professor, por que o seu nome é o último? Em zoologia, em botânica, esse tipo de coisa, o último não é o que menos contribui. De repente é o que mais contribui. Tá? Então, modestamente é colocado lá no finalzinho. Mas o primeiro é o que mais tem trabalho. Tá? É o que realmente escreve, analisa, se articula com os demais. O último é aquele que deu dinheiro, faça isso, ou faça aquilo. Tá? Esse trabalho mostrou o seguinte: para a ordem Diptera, nós encontramos 527 espécies, de um total de 856, são encontradas somente no nível do dossel, ou seja, não são amostradas no nível do solo. Isso significa o quê? Que você pega uma floresta, você coloca a armadilha no nível do solo e você coloca, no nosso caso aqui, nós colocamos as armadilhas de 8 em 8 metros. Então, o nível do solo, 8, 16, 24, 32 metros. Então, vocês notem que, a nível do solo, foram coletadas 329 espécies. A nível de dossel, tudo aquilo que você não alcança, foram coletadas 527 espécies. O que isso daí significa dizer? O que isso nos diz? Que quando você vai para o mato, você coloca uma armadilha no solo e você não consegue subir nas árvores, então você fez uma amostragem daquele local, daquele ponto, que está coletando somente 38% das espécies. Mas, se você coloca as armadilhas no mesmo ponto, mas subindo, você vai coletar mais 61% das espécies que você não coletou aqui embaixo. Então, vocês notem que o mundo desconhecido que existe aqui. E isso daqui, por quê? Olha onde está a biomassa.
A biomassa está aqui? Não, a biomassa está no nível das copas. Então, por que o bicho ia existir onde não tem biomassa, onde não tem fruto, não tem folha para ele comer? E onde não tem hospedeiro, onde não tem o que ele se alimentar? Então, começa a subir. Aí, veja bem, aqui as cores não foram muito felizes. Talvez se apagasse as luzes da frente daria um pouquinho melhor. Mas olha, quando a gente analisa a abundância, vocês notem que em termos de abundância não difere muito de um extrato para outro, certo? Mais ou menos uma quantidade, talvez um pouquinho mais aqui a nível de 24 metros. Quando eu vou analisar a riqueza de espécie, olha o que acontece. Para díptero, a maior riqueza de espécie está no nível do solo. E olha o que acontece, a 8, 16, 24 e 32. Então, quando eu somo as espécies que ocorrem aqui, interessantemente, as espécies geralmente ocorrem em um extrato, tem aqui as que ocorrem em todos os estratos, evidentemente, mas tem aquelas que têm uma certa prevalência de ocorrer em 1, 2 ou 3, um acima, um pouco abaixo, tá? E aí, quando a gente vai analisar forídeo, por exemplo, forídeo é um grupo de mosquinha bem pequenininha, saprófaga. Quando analisa a abundância, olha, a abundância é um pouco maior a nível de 24 metros também. Quando eu vou avaliar a riqueza de gênero, vocês notem que a 8 metros tem mais gênero do que a 0 metros. E aqui para cima. Então, esses bichos estão adaptados a viver na floresta, na altura. E aqui eu vou passar um pouquinho mais rapidamente para vocês, só alguns exemplos mais chamaram mais atenção nossa. Taquinídeo, vocês notem que a abundância está lá em cima, maior abundância. E olha, quando você vem para ver a riqueza de espécies no taquinídeo, quando você coleta a nível do solo, tem diversidade nenhuma, não tem quase nenhuma espécie embaixo. Elas estão todas lá em cima. Mas o que é que explica isso? O que taquinídeo faz? Taquinídeo é parasitoide de larvas de Lepidoptera, de larvas de Coleóptera. Onde estão as larvas de Lepidoptera? Comendo folha lá em cima, né? Comendo folha. Onde estão as folhas? Estão lá em cima. Então, lá em cima são os taquinídeos. E esse taquinídeo aqui foi fantástico o resultado dele, porque tem amostra lá que a gente, quando pega a amostra, só de você olhar a amostra e analisar os taquinídeos, você já diz o seguinte: não, esse daqui ou é 24 ou é 32 metros de altura. Que é indicativo da altitude que eles estão voando, explorando. Olha aqui, ó. Clusídeo, 90% foi coletado no dossel. Loxanídeo, 92%. Taquinídeo, 94%. Sirfídeo, 98%. Uma coisa assim que ninguém esperava. Sirfídeo, nossa, sirfídeo, O que sirfídeo faz? Visita o quê? Flores. Onde estão as flores? Lá em cima. Aí, e com as outras ordens, professor, o que acontece? Olha aqui, ó. Com a Hymenoptera. A Hymenoptera é muito abundante embaixo. Com Lepidoptera. Tem nada embaixo, tá? Aqui diurno, tá? A gente não fez coleta noturna. Hemíptera, muito pouco embaixo. Hemíptera é fitófago. Olha onde eles estão. Por que não tem hemíptera a 32 metros? 32 metros é aqui, ó. O que é aqui? É acima do nível médio do dossel.
Então, o que tem para ele comer aqui? Para comer nada, né? Só pega os que estão voando. A maior riqueza deles está a 24 metros. 24 metros está aqui, onde tem a maior densidade de biomassa. Coleóptero. Aqui. A barata, Psocóptera, aqui Ortóptera, Tricóptera. Poxa, olha, Tricóptera, a maioria é 32 metros. Por quê? O que explica isso daqui? Tricóptero, a gente não estava coletando perto de rio, mas tinha uma armadilha colocada a 32 metros. Tricóptero é noturno. Nossa! Então, o que aconteceu? O bicho emerge, sobe e vai pegar a corrente de ar e vai dispersar por cima da floresta. E aí, encontra uma armadilha, cai. Então, pega ele lá em cima. Ah, professor, mas por que ele não vai pelo meio da floresta? Por onde você acha que é mais fácil ele voar? Igual avião. Avião não voa abaixo, desviando, fazendo curva, nada. Ele sobe, vai embora. Mesma coisa aí. O tricóptero sobe e não tem mais obstáculo. Inclusive, pega o auxílio de corrente de ar e vai embora. Tá? Aí eu tive um aluno que fez tese com Dimitri, e a Dani Taquia teve outro aluno que fez com outro grupo de hemíptero e mostrou o quê? Que os hemípteros, esses cicadelíneos aqui, no solo ele coletou 30 espécies e no dossel 97 espécies, ou seja, 1/3 do que existia naquele local, tá? 1/4, né? 90, 120, ele coletou 30, pegou 1/4 do que existia no local, se fizesse a coleta somente no solo. Tá? Grupo. Aí vem a dissertação do Marcelo, lá da UFRJ, com material nosso, coletado aí. A riqueza, olha, nível do solo 36, a nível de 24 metros a maioria das espécies, inclusive a 32 metros. Então, mais um grupo que predomina no dossel. Então, e não é assim, é 1 ou 2 espécies a mais. É absurdamente mais rico o dossel. Isso diz pra gente que a estratificação é bastante informativa e a extração de madeira das árvores mais altas pode estar influenciando, pode influenciar a fauna que vive no dossel. Por quê? A extração seletiva pega as árvores mais grossas, que geralmente são as mais altas, e que servem de substrato para essa fauna que está vivendo lá em cima. Tem alguém desatento? Não, né? Estou vendo aqui o pessoal que não usa celular quase não, né? Coleções biológicas. As coleções são... Eu tive uma vida totalmente dependente de coleção. Quem faz taxonomia não vive sem coleção. E eu costumo dizer que por trás de uma grande instituição há sempre uma grande coleção. Com base nisso daí, vocês acham que a unidade de Caxias é uma grande instituição? Por quê? Porque tem uma grande coleção. Tá? Isso é um grande facilitador na formação de estudantes. Então, você não precisa ir a Belém, você não precisa ir a Fortaleza, nem tem coleção, né? De maior vulto. Você não precisa São Paulo, porque regionalmente alguém já se preocupou, já teve essa preocupação
de dar uma base para a formação dos seus alunos. Isso é motivo de orgulho e dá visibilidade. Não dá visibilidade a quem está atuando na coleção também, mas dá muito mais visibilidade à instituição mantenedora daquela coleção. Vai dar visibilidade ao Estado, porque o trabalho científico, quando ele é publicado, ele diz de onde é o material. E lá diz, o espécime foi coletado no Inhamum, no dia tal, por fulano de tal, e está depositado na UEMA. Então, daqui 10 anos, 100 anos ou 1000 anos, aquele material pode entrar na dúvida de um certo pesquisador que vive no Japão. Falar, não, esse bicho está identificado errado. Eu preciso ver esse bicho. Então ele vai escrever, imagina só, daqui 100 anos, escrever para a instituição, porque ele quer ver aquele material, o voucher, ele quer ver o testemunho biológico para confirmar aquela identificação e poder dizer, não, naquela época ele identificou com esse nome, vamos supor, um tábanos maranhenses, mas tábanos maranhenses com base na sequência molecular, com isso, é diferente dessa espécie aqui, e essa espécie aqui, portanto, eu vou descrever como nova. Tá? Isso é fazer ciência. Porque se você faz um trabalho científico e você não diz onde você depositou o testemunho biológico do seu trabalho, o seu trabalho não serve para nada. Pode jogar fora. Porque o chinês, o japonês não vai ter como contestar aquilo que você fez. Não vai poder verificar se você fez corretamente. Tá? Então aí é a importância de você ter pessoas que saibam interpretar o valor científico de uma coleção. E aqui eu coloco o caso UEMA Caxias. Tá? Como o professor Limeira disse no início, o Zé viveu a história da instituição quanto à formação de uma coleção científica. E realmente eu vivi aquilo que foi colocado aqui, desde os primeiros alfinetes entomológicos que eu mandei para o professor Limeira, não mandei caixinha de camisa, porque caixinha de camisa ele ia nas lojas e negociava com os proprietários para começar a fazer uma coleção biológica, muitas vezes tirando dinheiro do próprio bolso, porque queria servir de exemplo e queria ter um acervo para os seus próprios trabalhos, mas montar um acervo que servisse de representatividade da fauna local e que os alunos, os outros professores, tivessem acesso e pudessem realizar os trabalhos científicos. São poucas as pessoas que têm essa visão no Brasil e no mundo. Tá? Então, vocês têm que saber valorizar essas pessoas, saber valorizar uma instituição, saber valorizar o acervo que ele passa a ser público. Então, você tendo a necessidade de analisar o que está lá, você simplesmente vai entrar em contato. Não é você chegar lá, abrir a porta e eu quero ver isso daqui. Não é assim também não, né? Porque lá existe investimento público, existe dinheiro público investido, existe dinheiro do professor, da professora, dos estudantes, tudo lá. Você vai ter que se articular de tal forma que, dia tal, você pode vir, eu vou abrir a coleção, vou te acompanhar no acervo. Se você é uma pessoa iniciando, o professor vai te orientar, tutoriar a sua visita. Se você é um especialista,
que já sabe o que fazer e como se comportar dentro de uma coleção, o professor simplesmente dá uma chave, a gaveta é essa, você pode fazer o que você quiser. Então, a expectativa é de que vocês, os que vão seguir o caminho da taxonomia, tenham essa consciência e possam contribuir na medida do possível com os acervos das coleções. Vai para o campo, coloca uma armadilha, coleta um monte de bicho, aí, mas eu só trabalho com mosquito. Tira os mosquitos e pega o pote e faz isso. Que crime, não é? Que crime que a pessoa cometeu, porque está jogando uma riqueza daquela área que eventualmente é um local de difícil acesso que ninguém vai voltar lá em 100, 200 anos. Então, pega esse resto, bota num pote, bota uma etiqueta, porque pote sem etiqueta é a mesma coisa, não serve para nada, jogue fora. Tá? Porque você tem que dizer de onde, a data, quem coletou. Pega esse material, tirou seu mosquitinho, tá? Seu mosquitinho você vai etiquetar. Replique a etiqueta e bota no outro pote. Eu não tenho onde guardar. Tem uma coleção aqui na instituição? Tem. Então eu vou levar lá. Vou dizer que isso é parte, está bem etiquetado, está bem preservado, está em álcool. O curador com certeza vai receber e vai guardar esse material. Tá? Daqui 100 anos, vem o chinês ou o japonês, vai ver aquele material coletado por você. Nossa, essa área está totalmente degradada, perdeu fogo, hoje é um condomínio, não tem mais essa planta hospedeira, é uma espécie nova. Vai descrever a espécie nova, quem ele vai homenagear? Quem? Provavelmente é o coletor. Mas o coletor não está mais vivo. Morreu. Daqui 100 anos ele já morreu. Mas tem a família que vai saber, olha só, a espécie foi homenageada foi em homenagem ao papai, a mamãe, a vovó, o vovô. Isso é gratificante, não é? Você recebeu um nome que vai se perpetuar ao longo da história. Então, dá visibilidade à instituição, mas não só à instituição, ao Estado, aos professores envolvidos, aos curadores. Tá? E eu posso dizer aqui, com certeza, que é o melhor acervo do Maranhão, da Amazônia Maranhense, da Caatinga e do Nordeste. Então, vocês têm uma preciosidade aqui dentro de casa. É uma base para a formação de recursos humanos. E tudo começou com o professor e suas caixas de camisa para armazenar os insetos. Mas começou com perseverança, né? Continua e está aí. Daqui a pouco ele se aposenta, mas tem que ter continuidade. Tá? Porque se fosse perder no tempo, outra instituição vem aí e pega e leva. Você já imaginou o acervo do Maranhão, o melhor acervo do Maranhão, ser depositado em Belém, em Fortaleza, em Recife, em Manaus? Manaus está de olho. Aí o maranhense, para estudar a fauna do seu estado, tem que viajar para outro local? Não é correto, né? Então, vocês têm que se manifestar nesse sentido. Bom, o que a gente sonha? Ter um país melhor. Hoje, eu digo, fazer taxonomia é muito mais fácil do que antigamente. Hoje você praticamente encontra todos os trabalhos, até os livros mais antigos, até o livro do Costa Lima está todo em PDF disponibilizado. Tá? Então você não tem mais a dificuldade que eu tive, a dificuldade que o professor Limeira teve, e começa a ter as facilidades que a Josi, que a Liz, que a Josi acho que nem tanto, né? Também pegou aquele intervalo de maiores dificuldades que a gente tinha antigamente.
As coleções identificadas, elas passam a ter melhor qualificação, servem de base para novos taxonomistas. O taxônomo vai servir vai prestar um serviço governamental através da contribuição de descrição de espécies, gêneros, famílias que a gente tem na nossa diversidade, na nossa riqueza. Então, veja bem, fazendo aqui um breve resumo do que eu falei sobre história. Nós somos parte dela e vamos deixar a nossa foto nessa história, tá bom? Os livros. Teve o livro de Ciência do Brasil do Costa Lima, tem um outro livrinho, que foi o meu livrinho de iniciação de entomologia, chamado, o autor Messias Carreira, chamado Entomologia para Você. Foi uma dificuldade encontrar esse livro, mas consegui que um professor, um dia, eu fiz o meu curso em Maringá, no interior do Paraná, um dia indo a São Paulo, falou: professor, compra esse livro para mim. Ele trouxe, foi um professor que me ajudou demais. Era um botânico, mas que gostava e reconhecia os insetos com uma certa facilidade. Então ele me ajudava bastante. Formação de recursos humanos. Nós somos exemplo de formação e é preciso formar, mas mais que isso é preciso contratar. É triste, mas é muito triste. Você investe anos na formação de um aluno, de um estudante. É uma preciosidade, tem um potencial enorme, mas ele precisa sobreviver. Chega um momento que ele tem que comer, tem que comprar comida. Aí ele faz um concurso para uma outra área que não vai mais aplicar todo aquele seu conhecimento. E aí nunca mais vai voltar a fazer aquilo. Dá uma dor no coração a gente ver acontecer isso. Volta. O Refauna está no limbo, mas não esquecido. Vamos batalhar, quem sabe no próximo congresso a gente refaça a carta e encaminha novamente para o CNPq. A fauna do dossel, o projeto aprovado agora em Manaus, que é um INCT, que tem uma parceria também com o projeto da FAPESP, tem a grande pergunta do projeto é: quantas espécies de insetos existem em um ponto da floresta? 1.000, 2.000, 10.000, 20.000, 50.000? Um ponto é você explorar desde o subsolo, fauna edáfica, e ir subindo. Ninguém nunca fez isso. E aí, o que nós vamos utilizar? A ferramenta da molecular. Por quê? A gente não tem especialista para todos os grupos taxonômicos que a gente vai pegar. Então, tudo que cair, a gente vai sequenciar. E aí a gente vai ter sequências e sequências e sequências. Os grupos que tiver especialistas, a gente manda o exemplar associado à sequência. E o especialista vai dar nome se já foi descrito, ou vai descrever se ainda não foi descrito. Ah, professor, e o grupo que não tiver especialista, como vai ser? Vai ter a sequência. Então a sequência vai dizer para nós, é uma morfoespécie, não tem nome, mas é uma espécie. E por conta disso a gente vai quantificar. Então, nós temos 100 espécies que foram identificadas e 500 que não foram identificadas. Então, naquele local tem 600 espécies. Tá? Aí, queria ter um emprego fixo.
Não é? Muitos estão buscando, né? Então, eu digo, para finalizar, que a gente tem que, em respeito, conhecer todos os organismos com os quais nós convivemos na natureza. É um slide que eu sempre utilizo nas minhas apresentações. Tá, gente? Obrigadão pela atenção. E se tiverem dúvidas, curiosidades, estarei aqui hoje, mais um pouco, posso responder, mas estarei esses dias no laboratório do Sr. Limeira. Vamos para o campo, mas volta depois e aproveite. Obrigado. Professor, muito obrigada pela palestra maravilhosa. Mas agora eu deixo aberto para quem quiser fazer perguntas para o professor, aproveitem, né, para perguntar. Alguém? Ninguém, gente, ninguém. Não se acanhem, gente. O momento é agora. Bem, eu queria saber como o senhor decidiu que ia ser taxonômico. O que fez que o senhor, nossa, eu quero seguir essa área, ser um taxonômico? Taxônomo. Eu, com 13, 14 anos, fazia o colégio e meu pai morava numa casa que tinha um quintal grande no fundo. Aí eu descia para lá e começava a pegar a borboleta, pegava os besourinhos que alimentavam nas plantas, na horta da minha mãe. E comecei a fazer uma coleçãozinha, eu utilizava alfinete de costura, aqueles que tem uma cabeça amarela, vermelha, tem até uma história bacana sobre isso daí. E aí comecei a criar aranha. A primeira coisa era para eu ser aracnólogo. Eu criava aranha dentro do meu quarto, fazia um terrário lá, e pegava ratinho no depósito lá e botava dentro do... Era sacana, hein? Botava dentro para ver como que ia ser, como que a aranha ia reagir, né? Então fazia tudo. Minha mãe deixou de um tempo de entrar no meu quarto. Então, sei lá, são coisas que estão dentro de você e que meu pai e minha mãe, infelizmente, nunca falaram, para com isso, meu filho, deixa isso daí, não quero que você faça isso. Muito pelo contrário. Então, aí entrei na faculdade, tive esse professor de botânica que foi um grande incentivador, que comprou o livrinho para mim, e aí aqueles bichinhos que eu já tinha alfinetados na caixa de camisa também, professor. Não tinha outra coisa, né, naquela época. Então eu comecei a identificar, comparar a figura com o que você tinha e achava, isso acho que é isso. E quando eu me formei em biologia, eu já sabia que eu queria, tinha um professor que queria que eu fosse para a área de química, gostava muito de química orgânica, fui monitor de química orgânica, mas não era minha praia, eu queria mesmo era os insetos. Então, no Brasil, naquela época, tinha 3 locais que tinham programa de pós-graduação em entomologia, que era em Curitiba, Piracicaba e Manaus. Me inscrevi nos 3, fiz o exame do INPA em Manaus, era o primeiro, e era tipo assim, novembro, o resultado saía em dezembro, os outros 2, o exame de seleção só era janeiro ou fevereiro. Então, quando eu fiz o do INPA, recebi o resultado e eu tinha passado, falei, não quero outra coisa, é para lá que eu vou. E a partir daí, nunca mais parei. Boa tarde.
Sou Joseli, fui aluna do Zé, né? Do Zé, do Limeira, enfim, sou da casa, inclusive da UEMA, parabenizar pela brilhante palestra. Sempre falo para o seu Zé, né, que todas as palestras eu aprendo um pouquinho e isso é gratificante em sempre participar. Seu Zé, assim, a gente está vivendo, né, a maior crise da biodiversidade de todos os tempos. Inclusive, a gente fala que a gente está na 6ª maior extinção em massa que o planeta está vivendo, certo? Por conta do período de tempo que está acontecendo essas mudanças são ocasionadas pela ação antrópica, que é a destruição dos ambientes, né? E aí, achei muito importante o chamamento para estar precisando de muitos taxonomistas, principalmente devido a essa degradação acelerada desses ambientes. Então, é um chamamento muito, muito importante, principalmente para a região que deu espaço muito nos últimos anos ao agronegócio e que vem crescendo muito em Caxias e nas proximidades, né? E eu queria ver com o senhor, assim, o que o senhor acha, porque devido a essa crise, a gente tem adotado outras estratégias para a descrição em maior velocidade das espécies antes delas serem perdidas, antes de serem conhecidas, né? Inclusive a mão do DNA para que isso aconteça mais rapidamente. E aí, nos últimos anos, inclusive foi um artigo muito criticado, que está sendo descrita muitas espécies baseadas só em DNA. Eu queria saber o que o senhor acha diante que o senhor é um taxonomista ferrenho, né? Assim, e aí eu queria ver sua opinião sobre isso. Eu, particularmente, sou contra descrever só como DNA. Existe um trabalho que foi publicado para a Fauna da Costa Rica, onde eles até colocam uma fotografia, mas uma fotografia de péssima qualidade, e com base na sequência, então eles dizem espécie A, B, C, e foram descrevendo, dando nome, não foram descrevendo morfologicamente, com base na sequência obtidas, diziam isso é espécie, isso é espécie, isso é espécie. Então ninguém nunca mais vai conseguir identificar aquelas espécies se não fizer o DNA. Tá? Então, eu não preciso mais nem depositar o espécimen numa coleção, porque o que resolve tudo é o DNA. E não é assim. Se eu vou precisar caracterizar uma espécie, eu preciso dizer morfologicamente como que ela se apresenta e como que ela se diferencia das espécies próximas. Então, o projeto nosso vai ter sequenciamento, sim, mas morfologia essencial que se apresente. Boa tarde a todos, boa tarde, professor. Eu sou Edinaldo, sou aluno de mestrado orientado pelo professor Limeira. Estou aprendendo a fazer taxonomia e tenho me encantado com a diversidade que a gente encontra, né, e a riqueza que é trabalhar com esse mundo. E aí, professor, durante sua apresentação, você apresenta os dados, os números, essa riqueza. E o que nos chama a atenção hoje é a devastação dos habitats, dos biomas. E se para você, se você pode dar isso para nós aqui, é possível a gente estimar o quanto dessa diversidade já foi perdida com base no que a gente tem encontrado, já que a gente não pode, infelizmente, recuperar essa memória, né, que o ambiente tem? Essa pergunta eu não tenho como responder. Se eu tivesse, por exemplo, se tivesse existido um outro professor Limeira em 1800 e coletado extensivamente e depositado numa coleção, eu teria essa resposta, porque aí eu ia comparar a fauna daquela época, quantas espécies tinha naquela época, com o que tem hoje. Nossa, naquela época tinha 1000 espécies, hoje só tem 500. Opa, então 500 desapareceram por conta das mudanças. O que você pode fazer sim é coletar hoje, ter uma boa representatividade e fazer a amostragem daqui
10 anos, 5, 10 anos, tempos intercalados, para ver a curva de desaparecimento que vai acontecendo. E você fazer uma extrapolação. Isso é possível. Mas eu não poderia te dizer, seria um chute muito grande de quanto já desapareceu. Né? Mais alguém? Olá, bom dia a todos. Boa tarde. Eu me chamo Mônica, sou aluna do IFMA, né, aluna de Ciências Biológicas. E uma pergunta que eu tenho, na verdade, é mais uma dúvida minha quanto pesquisadora inicianda, né, porque eu estudo a entomofauna e eu queria que o senhor me desse uma luz assim, né, porque o meu orientador está me forçando a escolher uma ordem específica sobre qual a melhor ordem para se trabalhar, no caso. Isso vindo de quem? Você viu quais são os que estão órfãos aí? Tá. Eu vou te responder o que eu respondo para os alunos que vêm me fazer essa pergunta. Tá? E grande parte deles vem e faz essa pergunta. Eu replico com outra pergunta. Qual é o grupo que você gosta mais? Tá? Então, o que você pode fazer por esse grupo? Porque aí eu estou dando a liberdade de o aluno trabalhar com mais afinidade com o grupo. E mas esse grupo eu não trabalho, eu não conheço, eu não estudo. Mas o que é que está em jogo? É o aluno se identificar com aquele grupo. E aí então, já orientei com piolho de cobra que chama aqui também? Piolho de cobra. Agora veio uma aluna recentemente chorando, pedindo, implorando, porque ninguém queria orientá-la. Eu falei, mas qual é o grupo? Onicófora. E me falaram que você orienta. Está nessa batalha lá. Tudo bem, eu vou te ajudar. Mas você sabe que eu vou te ajudar, eu conheço a ferramenta. Então você vai trabalhar com o Unicofre, eu vou te ajudar. E por conta disso, eu acho que grande parte do que a gente tem de grupo que deixou de ser órfão é porque chegou aluno querendo trabalhar com dermato, querendo trabalhar com fasmatório. Ótimo, eu vou botar ele para trabalhar com díptero, com epidídeo, porque é o grupo que eu tenho mais domínio? Não. Deixa a pessoa, porque todos os grupos são importantes, não é só o meu grupo que é importante. Todos os grupos são importantes, têm o seu valor na natureza. Então, dá essa liberdade para o aluno também. Tá? Mais alguém, gente? Olá, boa tarde. Professor, eu queria saber quais foram os maiores desafios que o senhor encontrou durante o seu processo de formação profissional? Nossa, o maior desafio? Um deles era a dificuldade de obter literatura especializada sobre determinados grupos. Tá? Referências que você não conseguia encontrar nas bibliotecas, escrevia para as pessoas, não tinha, ou quando tinha que xerocar, naquela xerocar era coisa cara, não tinha dificuldade e as pessoas não se disponibilizavam. Então, essa foi talvez uma das grandes
dificuldades que eu tive. Outra, talvez... Adaptação. Não, adaptação à mudança de... Não, eu me adaptei a Manaus assim, cheguei lá, eu não gosto do frio, eu sou de uma região fria, mas eu não gosto do frio. Até hoje não me adapto bem ao frio. E o calor me faz bem. Eu saio de uma sala fria, vou para fora, aquele calorzão é gostoso. É verdade. E aí minha família, lembro, minha mãe, sempre que eu ia passear, voltava lá naquela época, as condições eram mais difíceis, então você ia passear uma vez por ano e ligava uma vez por mês para casa, não era igual hoje, você ia cada minutinho. Era uma vez por mês e era à noite, que era mais barato. Então minha mãe perguntava, quando você vai voltar, filho meu, né? Não ia voltar para estudar o que lá no sul, no Paraná, só você olhava os campos assim, só é soja, milho e trigo. E eu não gostava de trabalhar com insetos de plantações agrícolas, né? A Amazônia é o melhor lugar do mundo. Aí o segundo talvez seja a Caatinga. Porque quando eu vim aqui para a primeira vez, ia para o professor Limeira para o campo, ele queria botar armadilha. Botava armadilha lá naquele local esturricante, vegetação rasteira, gramíneas crescendo. Eu olhava assim, esse cara é doido. Eu brigava com ele, aí não vai pegar nada. Deixa lá. Aí você voltava uma semana depois, alguns dias depois, cheio de bicho. Aí comecei a mudar a minha visão de Caatinga, né? De espécies que tem aqui. Fantástico, aqui tem coisas fantásticas mesmo. Então, você aprende a cada lugar, a cada excursão, cada conversa que você tem com caboclos do interior, você aprende muito. Você tem que estar aberto a conversar. Não pode chegar, eu sou o doutor, esse caboclo, por que eu vou conversar com ele? Não tem nada. Você aprende demais com eles, tá? Só acrescenta a sua formação. Mais alguém? Boa tarde, eu sou acadêmico do IFMA. A taxonomia é uma área muito trabalhada, importante também na biologia, mas, como o senhor falou, ela tem um contingente não muito grande de especialistas, né? Assim, e vendo isso, a configuração é por uma dificuldade na formação deles, no contato, na minha opinião, assim, de que forma eu poderia, se eu quisesse seguir nessa área, começar? Teriam muitas oportunidades realmente para eu entrar nessa área? Olha, se é algo que você gosta, te satisfaz, está dentro de você, as oportunidades são imensas, tá? Porque a gente tem grupos e grupos a serem trabalhados e precisa-se muito. E algumas apresentações eu costumo falar que o homem é um taxonomista nato. Já nasce e sabe, a mãe ensina, ele cresce já sendo um taxônomo. E eu mostro isso para vocês muito facilmente. Se eu for na casa de qualquer um de vocês, com certeza eu vou encontrar prato junto de prato, camisa junto de camisa, sapato junto de sapato. Isso daí o que é? Classificar de acordo com características comuns. Então eu já separo por características. E você aplicar isso nos organismos, nos insetos, por exemplo, não é muito diferente. Esse bichinho aqui tem uma mancha na asa, esse daqui não tem mancha na asa, esse daqui tem antena mais comprida.
Então eu começo a separar por características morfológicas. E aí eu começo a avançar, envolvendo, esse daqui perto desse, mas difere por características tais e tais. Então é só a gente aperfeiçoar. A taxonomia é muito difícil, professor. É uma questão de afinidade. Você se identificar, você gostar. E realmente, para alguns não tem jeito, não vai mesmo. A casa dele pode ser muito bem organizada, mas não consegue aplicar isso aos organismos. Agora tem casa que você vai também, que é uma bagunça. Aí então a pessoa não tem aquela visão de separar por características comuns. Era isso? Mais alguém? Boa tarde. Boa noite já, né? A gente ficou ouvindo o seu Zé aqui, e aí vai entrando à noite e a gente nem percebe. Bem, eu não tenho muitas perguntas. Na verdade, não é pergunta, eu só quero fazer um agradecimento ao Zé, né? Aos alunos do IFMA, principalmente, que eu mandei o convite para o pessoal de lá e os alunos vieram, estou vendo aqui alguns, né? Dizer para o Gabriel que ele optou pela instituição errada, tu tinha que vir para cá, Gabriel. Estudar inseto. Estou brincando, viu? Lá no IFMA também tem gente que pode estudar inseto contigo. Dizer que é sempre um prazer, né, aprender com o Zé. Eu fico emocionada toda vez, porque realmente é uma referência que a gente tem profissionalmente, enquanto profissional e enquanto pessoa, né? E dizer que esperamos estar juntos outras vezes, em outras oportunidades, para que ele possa ensinar mais, nos ajudar a ensinar mais outras, né? Que venham outras gerações de entomólogos que se apaixonam pelos insetos, como ele é, e deixa a gente apaixonados. Muito obrigada. Também agradeço, prazer imenso. Obrigado a todos pela atenção, pela disponibilidade. Obrigada, professor, mais uma vez, a gente do programa de pós-graduação de Ambiente e Saúde, Biodiversidade, Ambiente e Saúde, agradecendo a sua brilhante palestra, né, por seu compartilhar essa riqueza de conhecimento, né, e que o próprio senhor, né, percebeu, né, que os meninos eles mexem no celular sim, mas a palestra estava tão boa, né, que estava todo mundo prestando atenção. Sim, os alunos mexem no celular. Sim. E também a gente gostaria de agradecer, né, a presença do público, de todos os alunos que compareceram, né, aqui está a lista de frequência, contabilizou 100 pessoas aqui no auditório, né, muito obrigada pela participação de vocês, e se alguém tiver esquecido, que esqueceu de assinar a frequência, né, está aqui comigo. E é isso, gente. A gente encerra o nosso evento, nosso primeiro Cuscuz com Ciência. E na próxima semana tem mais com insetos aquáticos, tá? E boa noite a todos.